Paz de Cristo para você que está me assistindo aí do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Vou ler um texto aqui rapidinho que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, até o versículo 12, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esse texto é um texto que me chama muita atenção, porque Paulo, cheio do Espírito, está escrevendo aos Colossenses, dizendo que logo depois que ele ouviu a respeito da fé dos Colossenses, ele começou a interceder dessa forma pelos irmãos. E Paulo, cheio do Espírito Santo, sabia, dirigido pelo Espírito, de que essa deveria ser a intercessão dele pelos irmãos de Colossos. E olha que interessante, ele diz que ele começa a orar para que eles transbordem no conhecimento da vontade de Deus. Traduzindo, o que Paulo estava querendo é que eles transbordassem na leitura bíblica, porque não tem revelação melhor da vontade de Deus do que a gente lê a Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar o que Deus espera de nós, o que Deus quer para nós. E ele diz: em toda sabedoria e entendimento espiritual. É Bíblia, é vitamina B, A Bíblia, ela nos dá sabedoria, E para fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento, é que a sabedoria é a aplicação do conhecimento, Tem muita gente que é inteligente, que tem muita informação, mas não tem sabedoria, não sabe como proceder bem. Mas a pessoa que é sábia, ela pode até não ter tanta informação, mas a informação que ela tem, ela sabe aplicar muito bem. Entendimento espiritual, tem que ler Bíblia, tem que se dedicar, tem que estudar o livro para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar com a gente. A Bíblia é um livro, que Deus usou homens, encheu homens para escrever, e esses homens escreveram segundo a sua cultura, o seu estilo da sua época. Então tem muitas coisas que a gente precisa se aprofundar um pouco mais para a gente ter o conhecimento daquilo que o texto está querendo falar com a gente. E aí ele continua: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para ter uma vida digna do Senhor, não é que, porque você faz algumas coisas, você agora tem o direito, ou você é uma pessoa que, como eu posso dizer, que por causa das suas obras você merece alguma coisa. O que eu entendo com esse digno do Senhor aqui é que a palavra de Deus diz, por exemplo, assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ter uma vida digna do Senhor é uma vida de que você realmente valoriza aquilo que o Senhor fez por você. Então você tem uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade. E para a gente ter uma vida que a gente realmente agrade a Deus. Se você é cristão e você deseja conhecer o Senhor, você precisa levar isso em consideração. Agora tem outro detalhe. Algumas pessoas encaram isso como se Deus estivesse tentando cortar o nosso barato. Como se a vida cristã, uma vida dedicada ao Senhor, fosse uma vida chata, uma vida que não valesse tanto a pena. Muito pelo contrário. Aqueles que recebem o Senhor e que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, entendem que o Senhor foi quem criou todas as coisas. Então Deus, quem idealizou a vida, Ele está querendo te instruir a como viver uma vida abundante. Foi Ele quem idealizou a vida, Ele sabe o melhor que é aquilo que é melhor para nós. Então vamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós, que a gente vai ter muita alegria, apesar de todas as coisas, até porque a vida cristã não é uma vida só de mar de rosas, tem muito desafio, tem muita luta, mas tem muita instrução para passar por tudo isso, graças a Deus. E não só isso, tem poder de Deus também, quer ver? E ele segue continuando falando: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento
de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de frutificação, né? Nós temos que trazer resultados por aquilo que Deus nos capacita a fazer. Uma vida de dedicação ao Senhor vai trazer uma vida de resultados, ou seja, você vai alcançar pessoas, você vai fazer a diferença, né? Se você não tem feito a diferença, você tem que dar uma olhadinha na sua vida para você poder saber aquilo que Deus está esperando de você ou naquilo que você está errando e falhando. E seguindo, ele continua, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Agora pensa numa vida que precisa de perseverança e longanimidade, é uma vida cristã. Só que a gente não consegue isso por nós mesmos, é porque nós somos pessoas ansiosas, nós somos pessoas preocupadas, a gente, por natureza, ficamos desesperançosos, desanimados, então a gente precisa ter fé, né, e buscar o poder de Deus na nossa vida, a manifestação em oração, muita leitura bíblica para a edificação da nossa fé, para a gente poder ter a vida assim como o Senhor espera que tenhamos, né, para a gente ter perseverança naquilo que fazemos, para ter alegria, como diz, como segue o texto, né, perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A gente tem que ter essa esperança, gente. O Senhor, né, ele nos colocou como parte da sua herança. A gente tem parte na herança de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus, né, não bastasse ele nos dar a salvação, ele nos dá muitas outras coisas. Ele nos deu o seu Filho, o seu Espírito, né, e quanto mais você se aprofundar na Bíblia, mais você vai ver aquilo que Deus tem para sua vida e mais vai valer a pena as renúncias que você faz, né? Você abrir mão de algumas coisas que você poderia viver aqui para você viver na eternidade muito melhor, com comunhão com Deus, que é o mais importante. E eu posso dizer e testemunhar, vale a pena. Vale a pena essa caminhada com Deus, vale a pena você passar por grandes dificuldades com o Senhor ao seu lado. É uma coisa indescritível, é algo que você precisa buscar para você saber, porque por palavras não tem como falar, né? E eu espero que o Senhor toque o seu coração, desperte você para você viver isso, conhecer o autor da vida, o criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o nosso Pai, né, quem idealizou a vida e nos presenteou com tão maravilhosos presentes, né? Deixa Deus tocar o seu coração, não endureça, né? E se essa palavra te abençoou de alguma forma, né, compartilha com outras pessoas. A intenção não é ficar famoso, a intenção é ministrar o máximo de corações possíveis, né? E que o Senhor nos dê graça e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.